Olá, caros associados! Diante do cenário que estamos vivendo, ainda não é possível realizar um evento de maneira presencial. Assim, para aproveitar todas as informações que estão sendo geradas na área experimental, optamos por realizar nosso dia de campo de maneira digital. Nesta safra, os desafios foram muitos, especialmente relacionados ao clima, que afetou diretamente a produção de milho, forragens de verão e também atrasou o plantio da soja e dificultou o manejo de plantas daninhas. Mesmo ante as adversidades, a equipe técnica da Coppermill sempre esteve ao lado do produtor, para encontrar as melhores soluções para os desafios enfrentados em sua lavoura. Isto tudo é possível através da área experimental, onde são testados todos os produtos e manejos que são orientados por nossos técnicos a nível de campo. Também nos mantém conectados com instituições de pesquisa, como a RTC da CCGL, Embrapa e diversos outros pesquisadores que nos ajudam a trazer inovações e novas informações ao nosso produtor. Assim, em nosso dia de campo digital, que se realizará durante essa semana, estaremos trazendo informações sobre soja, milho, setor do leite e ofertas especiais em nossas lojas de atendimento a todos os produtores. Então, para darmos início ao nosso evento, chamamos nosso presidente, Sr. Joel Antônio Capelletti. A todos, a minha saudação. Sejam todos bem-vindos a mais esse nosso dia de campo, dessa vez, mais uma vez, virtual, em razão da pandemia que se alongou durante esse ano que passou. Mas estamos realizando dessa forma porque não podíamos perder a oportunidade de mostrar aos senhores o trabalho desenvolvido pela nossa área técnica aqui na área de validação de pesquisa. Desde seu nascedor, existe esse trabalho e esse ano, com todo as dificuldades, o trabalho não parou e cabe aqui um elogio à nossa área técnica, mais uma vez, imbuída de um espírito de defesa dos interesses econômicos dos nossos associados, desenvolver um trabalho que nós achamos por mais importante, que não podíamos perder a oportunidade de mostrar para os senhores. Então, que todos tenham um ótimo dia de campo e um grande abraço a todos. Caro associado e cliente Coppermill, sou Marcos Antônio Loureiro, supervisor comercial das lojas de agropecuária Coppermill. Quero fazer um convite especial a vocês para que na semana do dia de campo digital venha até uma de nossas lojas de agropecuária e aproveite as ofertas que preparamos para vocês. Ofertas que a gente preparou foi no agro, na área do leite, de máquinas, para que nesses dias do dia de campo digital você tenha condições de preço e prazo especial para bons negócios. Esperamos vocês para essa semana, que possamos fazer bons negócios e também que vocês aproveitem o dia de campo digital de uma forma toda especial que preparamos para vocês e que nesse momento vocês consigam absorver informações que lá disponibilizamos para vocês. Meu muito obrigado e até breve se encontraremos presencialmente. Olá, sou o Thiago, consultor comercial da Sementes Estrela. Sementes Estrela, que hoje é referência no mercado de multiplicação de sementes de soja e trigo. Atualmente multiplicamos cultivares dos principais obtentores no mercado de multiplicação de sementes. Vamos conhecer um pouco das cultivares que temos em nosso portfólio e disponíveis aqui na área da Coppermill. Brasmax Raio, uma cultivar de ciclo 5.0, com um pacote sanitário muito bom, tem um potencial de engalhamento bem interessante, o entrenó bem curtinho, com uma inserção de vagem muito boa. O diferencial dela é um PMS muito bom, a gente pode estar posicionando ela para abertura de plantio até o dia 15 ou 20 de novembro, para antecipar a colheita. É um material que vai muito bem nessa situação, onde a gente pode antecipar a colheita e escalonar plantio. População desse material, então, a gente está trabalhando de 12 a 13 plantas finais, com um investimento médio-alto em tecnologia, fertilidade de solo e manejo fitossanitário. A próxima cultivar é a cultivar Brasmax Zeus, também do obtentor Brasmax,
é um material que já está há alguns anos no mercado, tem um excelente teto produtivo, pode-se dizer que hoje no mercado é uma das que tem melhor teto produtivo, o Brasmax Zeus, com um porte de planta bem interessante, bem resistente ao camamento. Diferencial dela é que ela tem um entrenó também bem curto, PMS elevado em torno de 200 gramas, 220 gramas, o peso de 1000 grãos. Material que a gente vai posicionar na melhor época, então dentro de novembro, nas melhores áreas. Isso é muito importante para essa cultivar, nós escolher as melhores áreas para estar posicionando ela. Em questão a nível de investimento, também vamos investir muito bem nela, é um material que ela responde muito bem. Quanto mais a gente investir, mais resultado a gente vai ter. População é o principal fator de cuidado nessa cultivar. Essa é uma cultivar que vocês podem ver, ela não tem um potencial alto de engalhamento e a inserção de vagens são na haste principal. O que a gente tem que fazer com isso? Está colocando 15, 16 plantas finais por metro linear. Esse é o principal cuidado que a gente deve ter com o Brasmax Zeus. Cuidado com a população. A próxima cultivar é Brasmax Lotus. Brasmax Lotus é um lançamento para essa próxima safra. Brasmax Lotus é um material de ciclo 6.1, vem para complementar o portfólio nessa linha de materiais 6.0 a 6.2. Brasmax Lotus tem um potencial alto de engalhamento, um porte de planta um pouquinho mais alto, isso requer então um pouquinho de cuidado em relação à população. O que nós vamos estar trabalhando com ela? Em torno de 10 plantas finais, 11 plantas no máximo. Grande vantagem da Brasmax Lotus é que ela tem uma capacidade de adaptação tanto na abertura do plantio como no fechamento de plantio. Então esse material vai vir para agregar muito, tem potencial produtivo. É um material que a gente vai estar colhendo esse ano nos campos de multiplicação e na sequência passando mais informações em relação ao posicionamento e os comparativos de produtividade com os outros materiais. Brasmax Chromo também é um lançamento para a próxima safra, então esse é um material de ciclo 5.7, um ciclo um pouquinho mais precoce, também tem um porte de planta bem interessante, um porte médio. O que traz de diferencial na Brasmax Chromo? É a primeira cultivar da Brasmax com tolerância à ferrugem. Então é um material que a gente vai estar podendo auxiliando no controle de ferrugem, e é um material que vai se encaixar muito bem para a nossa região. Tem um potencial de engalhamento muito bom, uma inserção de vagem muito boa também. É um material que vai se encaixar direitinho para a nossa região. População dela, nós vamos estar trabalhando aí em torno de 12 plantas finais no máximo. Também é um material que ela se encaixa desde a abertura ao fechamento de plantio. Então nós vamos estar podendo plantar ela tanto no final de outubro, novembro e fechamento até lá final de novembro, vai muito bem esse material. Nível de investimento, médio, alto investimento, para a gente poder estar colhendo bons resultados desse material aqui. Brasmax Chromo é um material que vai ter um volume limitado nesse primeiro ano, mas que a gente vai estar disponibilizando para estar conhecendo, estar implantando nas lavouras de vocês aí. Na sequência, teremos Brasmax Fibra. É um material que já está o segundo ano dele no mercado, material que tem um porte de planta um pouquinho mais alto, mas é um porte de planta mais alto, porém com uma resistência muito boa ao acamamento. Então ele não se assuste em relação ao porte dele, porque ele tem uma resistência muito boa ao acamamento. Nós temos que trabalhar com 10 plantas finais, essa é a população máxima que esse material pode estar sendo implementado. Época de plantio. Vamos trabalhar com ela na abertura ou fechamento de plantio. É um material que vai muito bem na fechamento de plantio do dia 20 de novembro em diante. Raiz dela é muito boa, raiz bem agressiva e o nível de exigência à fertilidade é um nível médio. Claro que quanto mais a gente investir, mais retorno a gente vai conseguir com esse material aqui. O próximo material então é a Brasmax Compacta. Esse é um material que já está há mais de 2 anos no mercado. É um material que vem se destacando muito em todo o Rio Grande do Sul, principalmente por ter um porte de planta controlado. Então vocês vão ver que é um material extremamente resistente ao acamamento e com um ciclo 6.4. É um material que tem um teto produtivo muito elevado. Principal cuidado é colocar em elas de média a alta fertilidade. Então isso é um grande diferencial. População dela, como vocês podem ver, ela tem um potencial de engalhamento muito bom.
vamos trabalhar com 12 a 13 plantas finais para essa cultivar. E o ideal é que se coloque ela na abertura de plantio e na melhor época, ou seja, final de outubro e novembro, para a gente estar colhendo os melhores resultados. Hoje ela se destaca por ser uma cultivar de ciclo um pouquinho mais longo, com um excelente teto produtivo. Falar um pouquinho também das cultivares da Dom Mário, que é um grande parceiro nosso também. Então aqui na sequência, Dom Mário 5.3 e 5.4, é um material de ciclo 5.4, também a gente consegue antecipar a colheita com ele. Então é um material que tem um peso de grão muito bom, em torno de 200 gramas. É um material que a gente tem que estar trabalhando com 12 a 13 plantas finais. Vamos estar semeando ela dentro do mês de novembro ou até aceitando em alguns casos aí plantios finalzinho de outubro. Então Dom Mário 5.3 e 5.4 é um material que tem um teto produtivo muito bom e traz muito rendimento para a nossa propriedade. Na sequência temos a Dom Mário 5.7 e 5.2. Também é um material que já foi lançado há 3 anos, então é um material de ciclo 5.7, tem um elevado teto produtivo, material que vai muito bem para a nossa região. Porte de planta mais controlado, então a gente tem um potencial de evitar um acamamento com esse material. Tem um potencial de engalhamento muito bom e principalmente o que a gente pode ver nesse material, que o galho é muito similar à haste principal. Então isso é um grande diferencial da Dom Mário 5.7 e 5.2. Época de plantio dela, nós vamos estar colocando ela final de outubro e até o dia 20 de novembro, trabalhando com 12 a 13 plantas finais, é a população ideal para esse material. Dentro dos materiais da Dom Mário, é o material que tem maior teto produtivo para a região. Dom Mário 64 e 63, também é um lançamento para essa safra. Tem um material de ciclo 6.4 que vem compor o portfólio da Dom Mário. Tem um potencial muito bom, porte de planta um pouquinho mais alto, então a gente vai ter que ter muito cuidado em relação à população, trabalhando aí com no máximo 10 plantas finais. O que a gente observa nela? Um potencial de engalhamento muito bom, o peso de 1000 sementes também é um diferencial dela, então é um material que tem um teto produtivo muito bom. A melhor época dela a gente vai estar posicionando na abertura de plantio e também no fechamento de plantio. Então é um material que vai vir para compor o portfólio da Dom Mário e trazer altos tetos produtivos para a nossa região. Então pessoal, a gente pode ver no campo hoje alguns dos materiais que a gente tem disponível para comercialização. Além daqueles, temos um portfólio muito completo. Por que esse portfólio completo? Para poder atender a necessidade de cada um de vocês. A melhor cultivar na melhor área, na melhor região de vocês. Isso traz mais segurança e um potencial de resultado muito melhor. Hoje a gente está multiplicando os materiais da Dom Mário, Brasmax, Monsoy, FT, Nideira, TMG, Cordius, Soitec e Avante Seeds, além dos materiais da Syngenta. E também já deixar aqui para vocês a informação de que para o próximo ano teremos dentro do nosso portfólio já disponível para comercialização um material Enlist e um material Extend, que são as novas tecnologias que estão vindo no mercado de sementes. Também convidá-los a curtir o Facebook da Sementes Estrela e seguir o Instagram. Lá vocês podem ter acesso a várias informações sobre a empresa, sobre os materiais que a gente comercializa e também sobre o que está acontecendo no mercado de sementes e no mercado de commodities de soja. Agradeço a cada um de vocês que assistiu ao nosso dia de campo, esse ano de uma forma diferente, é uma novidade para todos nós. Mas vamos lá, vamos indo, vida que segue, vamos superar esse momento e que todos tenham ótimos resultados, uma boa produtividade e uma boa safra a todos. Meu nome é Fábio Dotto Dias, sou DTM, Desenvolvimento Técnico de Mercado, da marca Nideira Sementes para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É com grande satisfação que hoje nós estamos participando da gravação do Dia de Campo Virtual da Coppermill. A partir de agora, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o portfólio de produtos da Nideira Sementes. Então, o primeiro produto que nós vamos estar apresentando é o NS80 VIP3, um produto lançamento,
um material que vai atingir um mercado de médio alto investimento, um produto que nós podemos recomendar ele tanto para silagem quanto para grão, verão e safrinha. Uma característica importantíssima desse produto é a tolerância ao enfesamento e um custo-benefício excepcional. Então nós podemos ver aqui uma espiga, né? Nós trouxemos de outro local, então uma espiga mais seca, né? Justamente para a gente mostrar a questão da profundidade de grão do produto. Então um material que tem uma profundidade de grão muito boa, uma debulha bastante fácil, né? E um grão bastante pesado. Então um produto muito bom aí, lançamento da Nideira Sementes. Em relação à soja, a Nideira Sementes possui um dos melhores germoplasmas do Brasil. E a princípio aqui para nós falar um pouquinho de soja, nós vamos iniciar falando da NS 5258RR, um produto recomendado para abertura de plantio, um produto super precoce de grupo de maturidade 5.2, que tem uma resistência a acamamento muito boa e também um bom engalhamento. Então um produto que nós recomendamos para abertura de plantio e dentro do mês de novembro aí com muita tranquilidade. Vejam que a carga produtiva do material está muito boa, né? Então, um produto aí que é RR e que nós conseguimos recomendar, frisando de novo na abertura de plantio. Em relação à população da 5258, nós sempre frisamos que é um produto para nós trabalhar com uma população por volta das 12 plantas nascidas por metro linear, ou seja, uma população aproximadamente de 220 a 240 mil plantas por hectare. Já a NS 5445 é um produto intacta, ou seja, a NS 5445 IPRO, um produto que tem uma recomendação bastante específica para o Rio Grande do Sul, um produto que nós conseguimos abrir plantio com ele e um produto que a gente consegue trabalhar com uma população em torno de 12 plantas nascidas por metro linear, resultando por volta de 240 mil plantas. Uma característica importantíssima desse material é justamente o teto produtivo, então resultando em altas rentabilidades para o agricultor. Característica importante também que não pode deixar de ser mencionada é a resistência ao acamamento, e é um produto que não tem problema de mortalidade de plantas. A arquitetura de planta dele é de muito engalhamento, então resulta justamente essa população que a gente recomenda em torno de 240 mil plantas por hectare. Frisamos então que a época de recomendação para a NS 5445 é justamente para abertura, então outubro até metade de novembro, com muita tranquilidade esse produto entrega potencial produtivo. Um lançamento para esse ano se chama NS 5700 IPRO, um produto com uma rusticidade excepcional, um produto com uma sanidade geral de planta muito boa e uma tolerância muito importante, que é a tolerância ao complexo de doenças de solo, principalmente fitóftora. Então, esse produto vem agregar ao portfólio Nideira Sementes com potencial de engalhamento, um plantio que vai desde o mês de outubro até meados de dezembro, então uma segurança bastante interessante aí para toda a região sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul. Apenas frisando então, em relação à época de plantio, outubro até mês de novembro, né? E em termos de população, vamos trabalhar com uma população por volta das 12 plantas nascidas, ou seja, uma população de 240 até 250 mil plantas por hectare da NS 5700 IPRO é suficiente para altos tetos produtivos. Como apresentado na cultivar anterior, a NS 5700 IPRO, que é uma cultivar 5.7, nós também estamos lançando esse ano a NS 6010 IPRO, que é uma cultivar 6.0, um produto com recomendação muito específica para todo o mês de novembro, entrando até meados de dezembro aí com muita segurança. Características importantes desse produto: potencial de engalhamento muito bom, outra característica importante, a tolerância ao estresse hídrico por temperaturas elevadas, então um produto que tem essa característica importantíssima, principalmente para a nossa região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Em relação à população, nós devemos lembrar que esse produto ele pode tolerar uma população por volta das 240 a 250 mil plantas por hectare, ou seja, plantio de novembro até dezembro com 240 a 250 mil plantas por hectare, resultando por volta de 12 plantas viáveis, ou então 12 plantas estabelecidas por metro linear, tomando como base espaçamento de 45. A NS 6909 Pro é um produto que já tem alguns anos no nosso portfólio, um produto que vem entregando altos tetos produtivos ano após ano. Características importantíssimas desse material aqui é justamente o peso de 1000 grãos. Então, material de grão pesado, um material que tem uma recomendação para o mês de novembro, né, e uma população por volta das 15 plantas estabelecidas, ou seja, 15 plantas viáveis por metro linear. Tá?
Outras características importantes é a resistência ao acamamento, um material extremamente sadio e uma resistência a acamamento bastante interessante, então não temos histórico de acamamento deste produto. Em relação aos plantios de outubro, nós nos eximimos da recomendação deste produto nesta época. Por quê? Porque nesta época ele não vai entregar todo o potencial produtivo que ele tem e entrega em novembro. Então é esse o único ponto que a gente chama atenção em relação a NS 6909 e Pro. Em relação a NS 6601 e Pro, é um produto que complementa nosso portfólio. É um produto que tem uma recomendação muito específica para fechamento de plantio ou então os plantios pós-painço ou então pós-milho aqui na região. Um produto que vai apresentar nessa recomendação, nessa época de recomendação, um ciclo por volta de seus 130 a 135 dias, com muita segurança. Por que essa segurança? Material com extrema sanidade de planta, tanto de parte aérea quanto de raiz. Então um material que tem uma rusticidade muito grande e que nos proporciona esses plantios, principalmente nessa época de recomendação. Em relação à população, a NS 6601, nós conseguimos recomendar ela em dezembro com uma população por volta das 12 plantas estabelecidas, 12 a 13 plantas estabelecidas por metro linear. Entrando no pós-milho, em janeiro, nós temos que aumentar um pouquinho a população por volta das 15 plantas estabelecidas, justamente para ela entregar toda a sua estabilidade e todo o potencial produtivo inerente ao germoplasma Nidera Sementes. Em nome da Nidera Sementes, nós gostaríamos de agradecer toda essa montagem, tudo isso que a cooperativa Coopermil idealizou para nós conseguir explorar ou então colocar a nível de agricultor, de uma forma virtual, os produtos que a gente tem a oferecer junto com a cooperativa. E no futuro, a Nidera Sementes também está dentro da plataforma Intacta 2 Extend e no futuro nós teremos um produto 5.5 e um produto 6.4 para estar ofertando a você, agricultor, que também vai precisar dessa nova ferramenta e dessa nova plataforma de biotecnologia. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dia de Campo Digital da Coopermil. Meu nome é Ronaldo, representante comercial da Pioneer Sementes. Estamos aqui novamente agora para falar da marca Pioneer, agora da cultura do soja. Pessoal, então eu vou apresentar para vocês a 95Y02 e Pro, a cultivar de soja da Pioneer com grupo de maturação 4.8. Então é a cultivar mais precoce hoje do mercado, tá? Então tá aí para vocês, é uma cultivar de hábito de crescimento indeterminado. A recomendação nossa para a região é para abertura de plantio, seja uma área de sequeiro ou seja uma área irrigada, de repente para tu explorar o potencial produtivo e explorar uma segunda safra, tá? Muitos na região aqui temos plantado ela no início de outubro, tá? Trabalhar com um posicionamento dela com bastante população, ou seja, 17, 18 até 20 sementes por metro, espaçamento de 45, para ela ter uma boa resposta. Essa cultivar tem alcançado um patamar de 80 até 100 sacos na área irrigada na nossa região, tá? Então 95Y02 e Pro, hábito de crescimento indeterminado. Gostaria que os senhores gravassem essa como a cultivar mais precoce que tem no mercado. Olá pessoal, então agora dando continuidade aqui, apresentar para vocês a 95R30 e Pro, tá? É uma cultivar da Pioneer, de tecnologia intacta, tá? Que ela dá sequência de ciclo. Grupo de maturação dela 5.1, tá? Então hoje para o amigo produtor que já conhece a 95R51, a Pioneerzinha como é conhecida, a 95R30 e Pro, ela traz a versão da 95R51, então 95R30 e Pro é a mesma 95R51, tá? É uma soja para nós plantar ela, conduzir na abertura de plantio, tá? Dá para ver que o plantio aqui é 28 de outubro, então ela já está bem adiantada, praticamente direcionando com maturação já em cima disso, tá? 95R30 e Pro, então abertura de plantio para nossa região, trabalhar com uma população aí de 16, 17 sementes por metro para o plantio na nossa região, tá? Então 95R30 e Pro 5.1 de grupo de maturação. Dando sequência então a próxima cultivar hoje da Pioneer, dando foco então a 95R40 e Pro. Então eu acho que o amigo produtor hoje ainda não tinha visto essa cultivar a campo, né? Ela está ilustrada como uma placa de novo. 95R40 e Pro é uma 5.4, lançamento da Pioneer Sementes, tá? Para nossa região, tá?
Então ela fica chegando na sequência da 95R51, ela fica logo mais adiante. 5,4 de ciclo, uma cultivar que tem se destacado, nós temos plantado ela a campo, olha a característica, o número de entrenós que ela tem colocado nesse ano é perfeito, tá? Então gostaria que o produtor esse ano procurasse a equipe técnica da Coppermill, da Cooperativa Mista São Luís, para experimentar essa cultivar, tá? Que bem, por sinal, o PMS dela muito alto em relação a isso e traz boas expectativas, né? Estamos com ela a campo e está surpreendendo a Pioneer. Então vamos em frente. A próxima cultivar apresentada aqui no Dia de Campo Digital, 95R90 e Pro, tá? Então nós saímos daquelas cultivares do ciclo precoce, né, e vamos no ciclo um pouquinho mais longo. Até às vezes sempre surge uma questão do produtor chegando a dizer: ah, mas a Pioneer só tem cultivares de soja precoce. Não, nós temos cultivares de ciclo mais longo. Essa aqui, 95R90 e Pro, ela fica num grupo de maturação 5,7, tá? Então, essa cultivar pode ser abertura de plantio e ela se estende dentro de um plantio normal. O que eu diria o plantio normal para a nossa região? Inicia em outubro, que é a abertura de plantio, e vai até novembro, finalizando aí para a primeira quinzena de dezembro, tu pode posicionar ela, né? Ao contrário das cultivares precoces, posicionar ela com população um pouco mais baixa. 10 ou 11, no máximo 12 sementes por metro, então trabalhar 95R90, 5,7 de grupo de maturação, tá? Então, dando continuidade aqui na apresentação das cultivares de soja da marca Pioneer, apresento para vocês então a 96R10 e Pro, tá? Então a cultivar dentro do campo da Coppermill é a de ciclo mais longo, tá? Ela é uma 6.0, 6.1 de ciclo. Eu diria assim, uma das cultivares hoje que a maioria, a porcentagem desse ciclo está dentro da propriedade de cada produtor, tá? Então gostaria que de repente dessa oportunidade, justamente com aquela visão que a gente vinha falando ali no início, que o produtor só conhecia as cultivares de soja Pioneer por ser as precoces. E hoje a Pioneer traz a campo aí as do ciclo mais longo também para de repente atender essa demanda, tá? Então 96R10 e Pro, hábito de crescimento indeterminado. E voltando a falar da janela de plantio dela, pode abrir plantio e pode finalizar com a primeira dezena de dezembro com essa cultivar. Trabalhar com pouca semente, 9, 10, no máximo 12 sementes por metro dessa cultivar, tá? Então 96R10 e Pro da Pioneer. Pessoal, então estou aqui para agradecer vocês pela presença do Dia de Campo Digital da Coppermill, Cooperativa Mista São Luís. Deixar um abraço da Pioneer Sementes a todo amigo produtor que está vendo esses vídeos e dizer que a gente cada ano traz novas cultivares de soja aí, sempre com o intuito de melhorar as cultivares que já está a campo, tá? Então fica aquele abraço da Pioneer Sementes, da equipe de representação comercial da Pioneer Sementes, tá? Pioneer, feitos para crescer. Olá, eu sou o representante Samuel da Forte Green. Estamos hoje aqui para apresentar o nosso dia de campo, junto à Cooperativa Mista São Luís, onde iremos explanar um pouco sobre o nosso portfólio e a nossa parceria de alguns produtos que temos para apresentar. E para detalhar melhor sobre nossos produtos, eu chamo o colega de desenvolvimento do mercado, Genésio. Olá, me chamo Genésio Júnior, sou desenvolvedor de produtos da Forte Green aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. Hoje venho aqui para vocês conversar um pouquinho sobre o nosso sistema funcional de nutrição de plantas, que é da Forte Green, visando fornecer no momento correto o nutriente correto para a planta. Bem, pessoal, pensando em suprir as plantas no momento ideal do nutriente, a Forte Green hoje ela trabalha com um portfólio, temos mais de 100 produtos. No entanto, vou focar em alguns aqui, pensando já na cultura de inverno, que é o trigo, certo? No entanto, vamos falar neste momento sobre o Boroflame, que é um produto que contém 15% de boro, visando a correção e a suplementação de boro para as plantas. Visando fornecer boro para a planta, o Boroflame ele tem 15% de boro em sua formulação, não altera o pH, fácil dissolução na cauda
e fácil aplicabilidade, não dando problemas de incompatibilidade de cauda e ainda auxiliando no controle das plantas daninhas, juntamente com os herbicidas. No tratamento de semente, recomendamos o nosso produto AK Plus, que ele é à base de acetato de zinco amoniacal, molécula extremamente importante no desenvolvimento da semente, visando uma melhor emergência dessas plantas, estabelecimento de estande, melhor enraizamento, na dosagem de 1,2 ml por quilo de semente. Caminhando para o desenvolvimento da cultura do trigo, recomendamos o Black Gold, que é a base de substâncias úmicas, ácidos úmicos e fúvicos, que são substâncias úmicas de extrema importância para o desenvolvimento radicular da cultura e também para o melhor perfilhamento da cultura do trigo. Dosagem: pode-se trabalhar de 1,5 a 2 litros no perfilhamento, visando um melhor estabelecimento dessa cultura. Também temos um produto à base de aminoácidos, que é o Physiocrop Full. Ele contém alta quantidade de aminoácidos livres, que é fornecido para a planta visando um alívio de estresse que a planta sofre durante o seu ciclo. Estes aminoácidos auxiliam a cultura no seu desenvolvimento, permanecendo o seu potencial produtivo, visto que é de grande importância que mantenhamos o potencial produtivo da cultura para alcançarmos a produtividade necessária e desejada. Bem, pessoal, minha parte está concluída. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Neste momento, volta a palavra para o representante técnico da empresa, Samuel. Bom, pessoal, como o Genésio me passou a palavra, a Fortgreen buscou exclusivamente uma nova tecnologia, que é a de proteção e liberação contínua dos nossos fertilizantes sólidos. Com qual a ideia? A ideia seria para você fazer uma liberação contínua de fósforo, nitrogênio, potássio e os micros. Nessa liberação, você vai ter um custo-benefício melhor por não ter tanto desgaste maquinário e sim ter nutrientes suficientes para a planta em todo o seu ciclo. Nessa proteção, ela envolve com polímeros. Esses polímeros, eles são degradáveis e conforme a questão da chuva e temperatura, a molécula dos nutrientes vai se liberando ao solo para a planta poder utilizar. Queremos agradecer a Coppermill por nos liberar esse espaço aí e poder apresentar o nosso portfólio, que estamos trabalhando junto a eles. E qualquer dúvida, entre em contato com o departamento técnico da cooperativa ou, se não, comigo, o RTV Samuel, ou ao colega de desenvolvimento do mercado, Genésio. Desejar um grande abraço. Olá pessoal, meu nome é Oscar, sou vendedor externo de máquinas e equipamentos. Estou aqui para falar de uma parte muito importante no cultivo das nossas culturas, que é o que? O plantio. Então eu estou aqui para falar sobre disco, escolhas de disco, uso de grafite na semente, escolha de uma boa máquina, uma plantadeira boa, que você tenha uma boa vazão de palha, então no plantio direto, né? Regulagem de máquina, que seja o disco de corte, seja a regulagem de grãos por metro, adubo. São todas etapas que nós devemos cuidar na nossa cultura, né? No nosso plantio. Tá? Outra coisa que é muito importante é a questão da máquina, né? Como eu falei antes, a escolha da máquina, uma máquina que se adapte melhor à sua necessidade, é muito importante. Outra questão também é a questão de manutenção da máquina, né? Então a máquina revisada, a máquina lubrificada, com isso você vai conseguir fazer um plantio sem precisar parar, né? Hoje a janela do plantio são muito curtos, a gente sabe sobre isso, as janelas são curtas, né? Então a gente precisa com que a máquina funcione. E muitas vezes uma revisão bem feita, né, organizada,
vai fazer com que tu não tenha esses tipos de imprevistos. A escolha dos discos e dos anéis, né, dependendo da cultura que a gente vai utilizar, seja para soja, milho, né, ou outra cultura de grão graúdo, é muito importante. A gente tem que fazer uma boa escolha nesse sentido. Outra questão muito importante é a velocidade de plantio. Velocidade de plantio é muito importante na distribuição da nossa semente. E a pessoa fica culpando às vezes a máquina ou fica alguma outra coisa assim, e quando vê é só velocidade de plantio. Então é muito importante a gente ver essas coisas na hora de plantar, na hora de fazer a implantação da nossa cultura. Hoje existe também tecnologias sobre a distribuição, tá? A distribuição de semente. Existem máquinas pneumáticas, existem máquinas com a distribuição mecânica, tá? Mas de qualquer forma, nas duas é muito importante a velocidade de plantio, como eu vinha falando antes, tá? Mas a escolha do disco e anel é outra questão muito importante que às vezes nós deixamos de lado. E outra questão é do grafite também, que muitas vezes a gente acha que não é importante, mas sim, a gente já fez testes que o grafite é muito importante na distribuição da semente. E isso vai fazer com que tu tenha um plantio mais perfeito e automaticamente lá no final a produtividade vai ser aumentada. Por quê? Porque tu vai ter uma boa distribuição de plantas na tua área. É isso que a gente está procurando. A gente não quer planta dupla, não quer falhas, né? Não quer competição de plantas entre elas. Pessoal, nós estamos aqui então na propriedade do seu Eloy Pisoni, tá? Campo Alegre, e eu vou mostrar então na prática o que eu estava falando então para vocês, né, pessoal? Bom, essa máquina, sobre distribuição de semente, essa máquina aqui é uma máquina pneumática, né? Então ela é o que tem de mais moderno hoje na questão de distribuição de semente, então, hoje. Mas existe também o sistema mecânico, tá? Esse aqui, no caso, volto a dizer, então, é um sistema pneumático. O importante numa máquina, numa plantadeira, é você, antes de começar o plantio, fazer uma revisão na máquina. Dá uma revisada, vê se não tem nada solto, dá uma apertada na máquina, tá? Lubrificação, muito importante também, tá? Na escolha de uma máquina, quando você for adquirir uma máquina, vê qual a máquina que se adapta melhor à sua propriedade, à sua necessidade, ao seu plantio. Como é que é a palhada que você utiliza? Essa, no caso, é uma máquina pantográfica. Ela é articulada e pneumática, é uma máquina que vai muito bem na palha. Esses são pontos importantes que a gente deve verificar na hora da escolha de uma compra de uma máquina. Muito importante, pessoal, é você pegar e conversar com o técnico da sua unidade. Seja para escolha da cultura que você vai utilizar, né, da variedade que você vai utilizar, assim como grãos por metro, tá? Profundidade, é muito importante que ele esteja presente nesse momento, porque se você fizer, né, na hora do plantio, começar bem, plantando bem, com certeza você vai colher no final resultados positivos, melhores resultados. É isso que a gente quer desde o início da cultura, né? Seja no plantio até a colheita. Estamos falando de uma plantadeira de 11 linhas aqui, então são 11 linhas de 45 centímetros. Então, muito importante é capacidade de adubo, tá? Você pode ver que ela tem uma caixa grande, com uma grande capacidade de adubo. A capacidade de semente também, então ela possui uma caixa aérea, que a gente chama de caixa aérea, caixa extra, né? Justamente para maior capacidade de semente. O que eu ganho com isso? São menos vezes que eu vou precisar parar para abastecer minha máquina. Então vai ser mais tempo a máquina plantando, né? Então essa é a outra vantagem que tem essa plantadeira aqui. Encerrando a minha participação, quero dizer a vocês que a equipe técnica da cooperativa está à disposição, seja os técnicos, o pessoal das máquinas, né, pessoal de vendas externas de máquinas, eu, o Ricardo, Cristiano, todo o pessoal das máquinas está à disposição para tirar suas dúvidas no momento da compra da sua máquina. Qual a máquina mais adequada ao meu terreno? Oscar, qual máquina qual máquina você me indica? Estaremos aí para ajudar você nesse momento.